qual a relação explosiva, veja bem, entre Flamengo TV, Super Mundial e as receitas milionárias? Eu posso te assegurar que vai muito além do mérito do campo, da performance esportiva. Muito além. Na verdade, eu estou me referindo à valorização da marca, projeção a médio e longo prazo. Ademais de tudo que pode ganhar com as conquistas esportivas, o Flamengo tem um ganho muito mais significante, que combinado com a Flamengo TV, dá um efeito explosivo, faz um barulho bem considerável. É sobre isso que nós vamos falar. Agora, antes de seguir com esse vídeo, eu peço a sua ajuda para que se inscreva no canal. Se você curte o canal, o conteúdo e quer ajudar no crescimento, se inscreva. Ao se inscrever, não esqueça de ativar o sininho para que você receba as notificações dos próximos vídeos. E tão importante quanto se inscrever, ativar o sininho, é deixar o like, o famoso joinha. Através do seu like, o YouTube entende como relevante esse conteúdo e distribui para um número maior de pessoas. Claro, comente se você gostou de algo ou não que viu aqui, não importa. Interaja. Através dos seus comentários a gente pode melhorar a qualidade do conteúdo entregue para você. Compartilhe esse vídeo com seus amigos nos grupos de WhatsApp. E mais um ponto. Na descrição desse vídeo tem um link para você se tornar membro do canal com uma série de vantagens exclusivas para os membros. Então, não perca tempo. Vá lá no link, se inscreva, se torne membro e venha fazer parte da comunidade flamenguista do Norte. Voltando ao tema do vídeo, qual a relação aí do Flamengo ou da Flamengo TV com o Super Mundial? Que eu estou me referindo não só aos ganhos provenientes da performance esportiva. Como assim, Joe? O que o Flamengo projeta mais em relação a isso? E aí, a famosa perspectiva da dinâmica de mercado. Como as coisas se combinam, gente. No campo das receitas, uma coisa leva a outra. Sabe aquele ditado que se fala, aquela frase muito popular? Dinheiro chama dinheiro. É mais ou menos por aí. E é nesse sentido que a Flamengo TV tem uma importância em termos de médio e longo prazo, que pode vir também como fruto da participação do Flamengo nesse Super Mundial. Como assim? Bom, a gente sabe que o Flamengo projeta aí algo acima de 100 milhões de reais de receita planejado no seu orçamento, aí ele passando para a segunda fase do Super Mundial, ou seja, chegando nas oitavas. Algo bem factível, em virtude do investimento do Flamengo no futebol, o timaço que o Flamengo tem, e eu considero que o Flamengo vai ser primeiro no grupo. Mas ainda que fique atrás do Chelsea, os outros clubes ele tem, é até favorito, na minha opinião, para se classificar, para vencer os outros jogos. O Flamengo tem, então, uma projeção conservadora para chegar aí no valor de 100 milhões de reais, 116, não sei o certo, mas algo acima de 100 milhões, um pouco a mais. Só que, além disso, e é esse o ponto, existe uma questão chamada valorização da marca e exposição. E o Flamengo tem nessa janela a oportunidade para projetar sua marca. E por que eu falo que combina com a Flamengo TV? Porque nós estamos falando que a Flamengo TV é quem vai representar o Flamengo nas questões dos direitos internacionais de transmissão. Fiz um vídeo a respeito que o Flamengo é o clube mais conhecido lá fora, certo? Entre os brasileiros, mas não ainda o suficiente para ter uma demanda massificada que justifique investimentos, que realmente gere dinheiro em volume, em valores consideráveis. Claro, o Flamengo projeta o sucesso da Flamengo TV num primeiro momento na questão dos brasileiros que moram lá fora, onde o Flamengo, pelas pesquisas que se tem no Brasil, deve representar algo em torno de 25%. É muita gente, já fizemos um vídeo a respeito, e o Flamengo projeta ganhar no primeiro ano algo em torno de 150 milhões, um pouco mais do que 150 milhões. Ok, isso é relacionado
ao mercado de brasileiros lá fora, mas e o mercado de gringos, né? Eu falei nesse vídeo que eu fiz recentemente que o Flamengo projeta a médio e longo prazo você também ganhar força, se tornar conhecido e se tornar presente em mercados importantes, não apenas com os brasileiros, mas principalmente também com os gringos. E aí o teu mercado ele é até muito mais amplo do que o mercado nacional. Se você for ver as grandes ligas, né, como a La Liga, a Premier League, a Premier League, desculpem, os valores obtidos nas negociações de direito de transmissão são muito maiores os valores de direito de transmissão internacionais do que os valores comerciados por essas ligas para consumo doméstico, consumo local. Poxa, Diogo, mas como assim no Super Mundial uma oportunidade para o Flamengo aumentar a sua participação no mercado internacional? Eu ainda não consegui conectar. Bom, simples. O Flamengo já configura ali, já figura, melhor dizendo, entre os 30 clubes mais ricos do mundo, né? Considerando as receitas recorrentes, o único não europeu nessa relação. Ou seja, no campo das receitas, ele já se consolida como a primeira superpotência fora do futebol europeu. Agora, isso precisa acontecer também dentro de campo, ou o Flamengo precisa projetar que é um clube, uma marca muito mais forte e não apenas um clube só exportador de mão de obra, mas um clube forte financeiramente e que consegue também transformar em grandes equipes dentro de campo, times que possam ser capazes de rivalizar com as grandes potências europeias. Sim, meus amigos, para você ganhar mercado lá fora, e quando eu digo ganhar mercado, é ganhar de forma relevante, você precisa jogar num outro brinquedo, você tem que estar ali num outro ambiente. E é importante que o Flamengo se mostre como marca, como clube, forte e que possa disputar em igualdade de condições. Pode ser que não, mas ser competitivo com as grandes potências europeias. Isso pode passar uma imagem muito positiva, não só do Flamengo, como da Liga Brasileira também. E aí uma coisa associada com a outra. O Flamengo participando bem do Mundial, ele fortalece a sua marca como um time de futebol, como uma grande camisa. E isso acontecendo no momento em que o Flamengo está iniciando todo esse processo de vanguarda, de ser uma plataforma digital, que inclusive já tem essa plataforma digital chamada Flamengo TV.live, né? Já tinha falado a respeito que o Flamengo ia criar uma plataforma digital, mas nesse momento que ele está iniciando, lançando a sua plataforma digital no exterior, e aí ele tem uma participação marcante no Super Mundial, e eu vou separar aqui a minha expectativa e vou colocar aqui uma expectativa conservadora para atrelar uma necessidade, um reconhecimento de mercado. Por exemplo, a minha expectativa é que o Flamengo seja campeão. Eu torço para o time que, sabe, já foi campeão mundial e que eu acredito realmente, falando de campo e bola, que tem todas as condições para brigar, se não como igualdade de condições, mas tem condições de ser muito competitivo e por que não ser campeão? O time do Flamengo é muito bom, é treinado pelo Felipe Luiz, poxa, é uma outra história, mas é um outro papo também, né? O que eu quero dizer, o Flamengo chegando ali às oitavas, às quartas de finais, ganhando um grande confronto com o clube europeu, já é o suficiente para os olhares mudarem em relação não só ao Flamengo, mas ao futebol brasileiro como um todo. E por estar o Flamengo nesse processo de vanguarda na transmissão dos direitos internacionais, isso certamente, juntando uma coisa com a outra, pode contribuir ainda mais para duas coisas importantes: o crescimento da Flamengo TV e o crescimento da marca Flamengo. E quando a gente fala de crescimento da marca Flamengo, a gente está falando justamente que uma coisa puxa a outra. Quanto mais o Flamengo se torna internacionalmente mais conhecido dentro de campo, mais chance do Flamengo tem de ter melhores negócios em relação aos direitos de transmissão
fora do Brasil. Tem aí a Flamengo TV que está nesse momento focando nos brasileiros lá fora, mas certamente há planos, projeções bem sólidas de expandir a marca Flamengo. E nada melhor do que uma participação no Mundial para o Flamengo se projetar, se mostrar como de fato a primeira superpotência fora do futebol europeu. Gente, existe uma demanda significativa de um clube fora do eurocentrismo. O mercado, o Oriente Médio já percebeu, os Emirados Árabes, a Arábia Saudita, né? Os clubes estão se fortalecendo, as ligas estão se fortalecendo fora da Europa. A nossa liga, a Liga Brasileira, com todos os entraves, em algum momento vai sair, vem se desenvolvendo. Existe um potencial enorme na Liga do Brasil, que inclusive já é a sexta liga mais valiosa do mundo, muito próxima da Liga Francesa e da Liga Italiana, e tem um potencial de crescer enorme. Imagina quando se organizar, não é verdade? Então tudo isso reflete na questão de você aumentar a sua exposição lá fora e valorizar a sua marca. E o que o Flamengo está fazendo é vanguarda com a Flamengo TV. E uma participação impactante no Mundial vai acelerar esse processo. Não estou dizendo que não aconteça, mesmo que o Flamengo estivesse fora do Super Mundial, não tivesse nenhuma participação, esse processo ele vai acontecer, porque a liga, o contexto, o ambiente do futebol brasileiro está empurrando para isso. E nós temos grandes camisas, culturalmente falando, historicamente falando. E o Flamengo, naturalmente, por ser o head do futebol brasileiro, ou como alguns gostam de dizer, o trem pagador do futebol brasileiro, aquele que puxa os demais, ele naturalmente está à frente nesse processo, como vem se colocando, inclusive, como vanguarda nessas soluções em relação à plataforma digital, em relação às vendas ou negociações dos direitos internacionais. Então, o Super Mundial ele tem esse fator de impacto para a aceleração do crescimento do Flamengo nesses mercados importantes. Diogo, mas nem está se falando muito do Super Mundial lá na Europa ou mesmo nos Estados Unidos. Você acha mesmo que vai criar um impacto tão relevante, uma participação do Flamengo muito efetiva no Super Mundial? Bom, te garanto que vai causar um impacto mais importante do que se perder. E embora tenha esse discurso de que os europeus não estão olhando com tudo isso, e até acho que é verdade, porque eles têm esse olhar mais eurocentrista, mas de qualquer maneira, o que vale aí é a oportunidade de duelo entre o clube europeu e o clube brasileiro, e isso, querendo ou não, dando importância ou não para o Super Mundial, vai ter uma audiência relevante. E, como eu disse, existe uma demanda por uma superpotência, para alguém que esteja fora da Europa, do eurocentrismo. E o Flamengo, ele se coloca nessa posição. Ou melhor, ele tem a condição de se colocar nessa posição. Essa questão do Super Mundial é de extrema importância para que ele comece a se projetar comercialmente de uma forma muito decisiva, como de verdade já foram nos anos 80, onde os clubes brasileiros eram considerados até mais fortes que os clubes europeus, que as grandes marcas do futebol europeu. Depois teve toda aquela dinâmica econômica da questão do enfraquecimento da economia de alguns países na América do Sul, da questão da comunidade europeia, onde vários brasileiros puderam ter acesso ao mercado do futebol europeu por ter algum passaporte. Enfim, houve toda uma questão, uma dinâmica que mudou o contexto, a época, e de fortalecer o futebol europeu. Mas eu sempre venho dizendo, em algum momento vai ter que se rivalizar com o futebol europeu, em algum momento vai ter uma outra liga, um outro parâmetro, um outro clube que possa rivalizar também. E isso, na verdade, já vem acontecendo. O futebol brasileiro, claro, com algumas exceções, participações e duelos, mas a gente lembra da participação do Flamengo contra o Liverpool, que foi um jogo equilibrado, embora o Liverpool, na minha opinião,
tenha se saído melhor, mas foi um jogo muito equilibrado. A gente pode estar a participação do Palmeiras com o Chelsea. O que eu quero dizer é que o Flamengo tem a seu favor um contexto positivo do ambiente do futebol brasileiro que lhe favorece. E em termos de competitividade, em termos de indústria, a Liga do Futebol Brasileiro está muito valorizada e com um espaço muito grande para crescimento. Muitas coisas precisam ser trabalhadas e organizadas, melhor organizadas, e quando isso acontecer vai dar mais um salto na Liga Brasileira. O Flamengo está inserido nesse contexto e principalmente nesse Super Mundial, que é uma vitrine, ele participando de forma efetiva, tendo uma excelente performance esportiva, principalmente no confronto com os grandes clubes europeus. Isso abre mercado, isso chama atenção. E não me refiro só à Europa. Isso chama atenção no mercado asiático, isso chama atenção no mercado do Oriente Médio. É claro que não vai no início ter uma projeção tão relevante, mas só o fato de você fincar sua bandeira ali e aí com o tempo ir trabalhando, desenvolvendo o mercado, isso que importa. E como eu sempre digo, o Flamengo tem que ter um plano a curto, médio e longo prazo. E nesse caso nós estamos falando a plano a médio e longo prazo. Você vai plantando para depois colher frutos com qualidade, frutos verdadeiramente com qualidade. Então, esse Super Mundial representa mais um plantio, representa mais um passo que o Flamengo pode e deve dar em direção ao seu crescimento econômico, ao valor da sua marca no futebol internacional. O Flamengo precisa ser visto como um grande player do futebol internacional e não apenas um player importante no campo das receitas, nas grandes transações, como já o é, mas também ser reconhecido como um player importante no campo e bola. E isso é um ciclo virtuoso na medida que você é reconhecido como um player importante internacionalmente, no futebol internacional. Isso também te gera frutos, receitas e mercados que hoje você não trabalha. E receitas massificadas, receitas relevantes, não aquele gota a gota lá de um ou outro segmento fora do país ou um ou outro brasileiro que vai te gerar mais receita. Estou falando de internacionalizar a marca, de ser uma marca conhecida na boca dos gringos, de ser consumido também pelos gringos. Isso, é claro, é todo um trabalho, é toda uma projeção, é todo um passo a passo. Não passa só pelo Super Mundial, como já disse anteriormente, mas também passa pelo Super Mundial. Você conquistar o Super Mundial, então, poxa, seria verdadeiramente um grande feito, mas você tem uma grande participação. E quando eu digo grande participação, não significa só necessariamente vencer, mas ser competitivo, se colocar como protagonista. Se colocar como protagonista nesses grandes confrontos com os times europeus, que são cada vez mais raros. É uma oportunidade que você tem para mostrar força, para mostrar que o futebol em que você está inserido não deixa nada a desejar ao futebol do primeiro mundo, como dizem, né? Porque eu discordo um pouco dessa vertente, né? De futebol europeu ao primeiro mundo. É um futebol competitivo, é um futebol que está à frente nesse momento do nosso futebol, mas a Liga do Brasil ela vem cada vez mais evoluindo e tem um espaço muito grande para seguir evoluindo. Já é uma liga forte, já é uma liga top. E como eu disse, o Flamengo é o head desse processo, desse ambiente, dessa liga. Ele tem por definição, por conceito, puxar esse processo, alavancar essa indústria, como já fiz um vídeo a respeito, que o Flamengo tem uma predominância nessa indústria em termos de participação de receitas, mas precisa refletir em campo, precisa ter a combinação das receitas, como já é na lista da Deloitte, como um dos clubes mais ricos do mundo, mas precisa fazer valer em campo essa fortaleza, essa força de a primeira grande potência do futebol mundial fora da Europa, como já participa,
na questão das receitas. Precisa fazer valer em campo, combinar as coisas, combinar os fatores, combinar a receita, combinar a performance esportiva, se colocar como uma primeira grande marca mundial, como eu disse, fora da Europa. Para isso, é preciso passar essa imagem de competitividade, de condições de igualdade de enfrentamento, para que o mercado reconheça e conheça cada vez mais a marca Flamengo. Tem um impacto muito grande nesse sentido, na questão da parte comercial, da valorização da marca, da apresentação da sua marca no exterior. Isso é plantar para colher frutos realmente bem importantes, frutos consistentes. E é isso que o Flamengo tem que projetar em termos de crescimento, muito além do continente. Bom, quero saber o que você acha a respeito, portanto, deixe aqui seus comentários, não esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like, compartilhar esse vídeo com seus amigos, lá na descrição do vídeo clicar no link para você se tornar membro, claro. Um grande abraço e até a próxima.